Bom, vamos dar andamento aqui, né? Para se tiver dúvida a gente volta. Não ficar perdendo tempo. Tá, então, nós vimos aqui que a norma estabelece as espessuras mínimas das lajes, né, conforme a situação. Tá? Mas o que vai definir mesmo a espessura final, né, a espessura final de uma laje vão ser os momentos fletores. Né? Às vezes pode acontecer de você considerar uma laje de piso, né? Então a espessura mínima 8. Então vamos trabalhar com 8. Mas lá no momento que o fletor deu 9, aí você vai ter que mudar, vai ter que usar a espessura de 9. Não tem como, né? Mas então a norma estabelece valores mínimos. E o momento fletor já define os valores finais. Como é que eu vou fazer o carregamento de uma laje? Né? Depois que eu definir a espessura, mesmo que seja a espessura, né, estimada, né, eu tenho que saber quais os elementos construtivos que vão sobre essa laje, né? Aí eu posso fazer o seu carregamento. Qual vai ser a carga final? Então, basicamente, o que eu tenho numa laje? Eu tenho o peso próprio, né, obrigatoriamente, né, o peso da estrutura. Eu tenho revestimentos, né, eu tenho piso. Né. Nesse revestimento aqui, nós vamos também considerar o contrapiso, né, que você não faz, você não aplica diretamente um piso sobre o concreto. Né, você tem que fazer uma camada de regularização e sentar o piso sobre essa camada. Eu posso ter paredes sobre a laje. Né. É permitido você colocar paredes sobre a laje, né, desde que não ultrapasse certos limites aí do carregamento, enfim, é possível você colocar paredes sobre a laje. Eu posso ter enchimentos. O que é um enchimento? Deixa eu só explicar aqui rapidamente o que é um enchimento. Digamos que você tem uma laje aqui. Eu tenho aqui uma viga. Mas isso aqui não. Vou fazer aqui. Num corte aqui, eu tenho a seguinte situação. Aí, vamos admitir o seguinte, eu tenho até esse limite aqui eu tenho um ambiente qualquer, né? Digamos, sei lá, vamos supor que eu tenho uma sala, né? Aqui eu vou ter uma parede, né? Fechando aqui. Aqui eu vou ter uma outra parede. Aqui tem uma laje no nível, digamos, vou colocar nível 0 aqui. E aqui eu tenho uma laje no nível menos 0, sei lá, 0,20. Ou seja, essa laje aqui, ela está rebaixada em relação a essa de 20 centímetros. Né? E essa outra aqui volta para o nível 0. Por que isso? Vamos supor que esse ambiente aqui seja, né, um banheiro. Né? Isso já se usou em outros tempos aí e pode ser utilizado, mas não é muito comum. Por quê? Se eu tenho um banheiro,
eu posso ter aqui muitas tubulações, né? Vejam que eu tenho vários tubos passando aqui, e eu não poderia colocar isso se a laje estivesse nesse nível, né? Então o que eu faço? Eu rebaixo a laje, né? Mas como o piso vai ter que ser no mesmo nível, né? Esse piso vai ter que ser mais ou menos no mesmo nível dos outros. Aqui então, no interior dessa, aqui ó, nesses espaços, eu vou ter que colocar um enchimento. Vou ter que colocar um material aqui de preferência, material leve, né? Eu vou colocar esse material aqui para preencher esses vazios, né? Aí eu faço eu faço o piso aqui, tipo um contrapiso, enfim, eu faço o nivelamento, né? De forma que esse nível, né, aqui do banheiro, fique igual a esse nível aqui, tá? Então, essa camada de enchimento aqui é o que foi falado aqui, ó, tá? É uma maneira de eu preencher esse espaço aqui quando tem uma laje rebaixada. Não é um processo construtivo muito bom, não, né? Principalmente edifícios, né? Não se usa fazer rebaixamento de laje, que a execução fica super complicada, né? Você atrapalha todo o processo executivo da estrutura, né? Então não se usa para rebaixo em laje de edifício. Residencial pode se fazer, né? Casas, aliás, casas térreas, né, ou sobrados, etc., pode ser feito, né, sem problema. Mas edifícios de vários pavimentos não se faz isso, né? O que se faz é o forro, né? Você faz a, a laje, né? Eu tenho aqui vigas, né? E tendo que colocar tubulação, né? Elas vão por baixo aqui da laje, né? Fixadas aqui, e depois se faz um fechamento com forro, né? Fecha com forro aqui, né? Esconde essa tubulação. Isso é comum de se usar. Então, aqui os níveis, né? São um só, né? Construtivamente, isso aqui é o ideal. Isso aqui pode ser feito? Pode, mas não é usual. Estou falando disso aqui justamente para falar o que é um enchimento. Normalmente feito de material bastante leve, tipo argila expandida, pode ser bloco cerâmico também, isopor, já se usou até carvão, né? E, enfim, material leve, né? Para você não aumentar muito o peso da laje. Né? Então, isso é o enchimento. Eu posso ter forro, né? Também, conforme esse caso aqui, né? Que o forro ele vai ser fixado aqui na laje, então ele vai atuar como carga da laje. Carga de utilização. Essa é importantíssima também, né? Como a gente viu naquela tabela da norma. Para que eu vou utilizar essa laje? Né? Se é residencial, se é comercial, se é biblioteca, se é laboratório, se é hospital, cinema, teatro, etc. Então, carga de utilização está lá na tabela. Então está aí o conjunto de, né, as parcelas de uma carga de uma laje. Pode ser que eu não tenha algum elemento aqui em todas as lajes. Por exemplo, parede, pode ser que eu tenha. Enchimento, pode ser que eu não tenha. Né? Forro, pode ser que eu não tenha forro, tenha só revestimento, eu não tenha nada. Né? Mas o que vai aparecer sempre vai ser o peso próprio e a utilização. Né? Esses dois aqui praticamente estão em todas elas. Então, as lajes são definidas a partir do projeto arquitetônico. Então, vamos observar aqui, eu tenho uma planta arquitetônica, né, uma planta humanizada aqui, com os ambientes, né, definidos aqui. Então, isso aqui está me definindo o quê? A minha carga de utilização. Né? Os ambientes definem a carga de utilização. Tá, a partir disso eu faço o quê? Tá, então, as lajes são consideradas isoladamente um pavimento, respeitando suas vinculações entre elas. Tá, então,
Aqui eu tenho, ó, no ambiente a sala estar jantar, então eu defini aqui, ó, nesse contorno, esse primeiro contorno, uma laje. Nesse outro quarto aqui, ó, nesse contorno aqui, defini outra laje. Aqui eu tenho um banheiro, né, e um hallzinho aqui, defini aqui uma laje. Aqui eu defini a cozinha e o quarto. Tá. Depois a gente vai ver com detalhes. Eu quero, para não passar muita informação ao mesmo tempo, como é que fica o lançamento da estrutura numa planta. Né? Aí vocês, a gente vai ver com clareza como é que fica definida a laje. Mas não vamos passar tanta informação ao mesmo tempo, senão fica mais difícil. Então, aqui eu defini várias lajes, tá? A partir da planta de arquitetura. Tá, então eu tirei a planta, né? Para mim ficaram só as lajes. Né? Laje 1, 2, 3, 4 e 5. Se a gente for pensar assim, quando você olha uma laje concretada depois de pronta, tudo isso aqui é uma laje só. Né? Todo esse contorno maior aqui é uma laje. Mas, para efeito de cálculo, nós vamos dividir essas lajes. Né? Conforme aqui, ó, né? Os eixos, como foi definido, os eixos das paredes. Né? Definiu o contorno de cada uma das lajes. Né? Então tem aqui 5 lajes. Tá? Depois a gente vai ver que essas vinculações entre a laje 1 e 2, 1 e 4, 1 e 3, né, são importantes. Entre a laje 2 e 3, né, 3 e 5, né, entre 4 e 5, são bastante importantes essa vinculação entre elas. Então, isso tem que ser respeitado no cálculo. Tá? Então, nós vamos trabalhar com lajes isoladamente. Tá. Então, para a determinação da carga total atuante de uma laje, leva-se em conta a espessura de cada elemento e seu respectivo peso específico. Tá, então, eu tenho aqui, ó, que é a espessura de uma laje acabada. A espessura vai ser tudo isso aqui, ó, daqui até aqui embaixo. Ó. Isso é uma espessura acabada. Então, o que vai definir isso aí? A carga de utilização a gente viu que é a carga que eu vou colocar nessa laje. Eu vou ter um revestimento, eu posso ter cerâmica, posso ter porcelanato, posso ter granito, mármore, madeira, uma série de revestimentos possíveis aqui que eu vou colocar sobre essa laje. Eu tenho um contrapiso. Como eu falei, você não aplica diretamente o piso sobre o concreto, tem que ter uma camada de regularização. Eu tenho o concreto armado, né, que é a estrutura propriamente dita, né, essa espessura de concreto, e eu tenho forro ou revestimento na parte inferior. Né? Então eu vou ter uma espessura de revestimento, vou ter uma espessura de contrapiso, uma espessura do concreto armado, uma espessura do forro ou revestimento. Né? Tudo isso aqui vai me dar uma espessura acabada. Né? Então, o que define essa espessura desses materiais? Né? Isso vai ser o projeto de arquitetura, a especificação de materiais da construção. Né? Se é granito, o projeto de arquitetura vai dizer se é granito, a cerâmica, se é madeira, etc. Né? Contrapiso aqui, normalmente, o processo construtivo vai definir, normalmente, 2,5, 3, se a estrutura tiver muita irregularidade, dá uns 4 centímetros de espessura de contrapiso. Né? A espessura do concreto armado, que a gente viu lá, a espessura mínima de norma, ou o momento fletor. Né? Forro aqui, especificação também do projeto de arquitetura. Então, a soma de tudo isso vai me dar a espessura acabada de uma laje. E vai definir também o carregamento dela. Então, como é que a gente vai calcular isso? Como é que é o processo para a gente chegar no cálculo da carga total da laje? Vamos considerar aqui, então, uma porção, né, de 1 metro por 1 metro de espessura E. Estou considerando uma porção de 1 metro por 1 metro. Tá? De qualquer elemento, não estou considerando aqui nem concreto, pode ser qualquer um, porque como eu estou trabalhando com espessura, né, então espessura de qualquer dos materiais, numa porção de 1 metro por 1 metro. Então aqui, ó, a variação aqui é o peso específico do material. Tá? Tá, como é que eu vou calcular isso? Então, vamos ver aqui o seguinte.
O peso específico de qualquer material é o quê? O peso específico é o peso dividido pelo volume. Então, o peso é o quê? O volume vezes o peso específico. Está me interessando saber a carga, ou saber o peso. Então, para essa porção da laje de 1 metro por metro, como é que vai ficar meu peso? Né? 1 metro vezes 1 metro vezes a espessura vezes o peso específico. Nesse aqui é o quê? O volume. Né? Tudo isso aqui é volume. Deixa eu botar aqui em vermelho melhor. Ó, entre parênteses aqui, ó, é volume. Né? Volume. Volume vezes peso específico. Isso vai me dar o peso. Né? Então, em uma laje, as cargas são distribuídas em toda a sua superfície. Portanto, a carga Q vai ser o peso dividido pela área. Né? Peso aqui dividido pela área. Então, peso sobre a área. Então, aqui vou também dividir pela área, né? Para ficar igual, para não ter diferença aqui nos termos. E agora? Nós vimos lá que nós consideramos aqui, ó, uma faixa de 1 metro por 1 metro. Né? 1 metro por 1 metro, 1 metro quadrado. Então, aqui eu faço o quê? Se o meu peso é para uma faixa, para uma porção de 1 metro, né? Eu tenho aqui 1 metro quadrado e 1 metro quadrado. Então, ou seja, meu peso aqui, ó, para 1 metro quadrado, a minha carga aqui, vai ser o quê? Espessura vezes peso específico. Simples assim, né? Então, portanto, o produto da espessura aí, pelo peso específico, será a carga distribuída Q do elemento construtivo considerado. Tá, então, voltando aqui um pouquinho. Como é que eu vou calcular o peso? O peso do revestimento vai ser a espessura do revestimento vezes o peso específico do revestimento. O contrapiso, peso específico, a espessura do contrapiso vezes o material, o peso específico do contrapiso. E o concreto? Peso específico do concreto armado vezes a espessura do concreto. O forro, a mesma coisa, espessura do forro vezes o peso específico do material que vai ser utilizado. Tá, eu consigo obter o quê? Uma carga por metro quadrado de cada um desses materiais. Tá? Então, espessura vezes o peso específico de cada um dos materiais, o material considerado. Então, o que nós temos? A carga aqui total vai ser a soma disso, a carga do peso próprio, do contrapiso, do revestimento, do forro e a carga de utilização. Então, essa é a minha carga total. Unidade. Quilonewton por metro quadrado. Pronto. É assim que se faz o cálculo da carga total de uma laje. Feito isso, a gente passa a calcular as reações de apoio e é possível calcular os momentos fletores. Tá? Então, uma observação aqui. Então, tá, as parcelas da carga total podem sofrer variações que dependem do projeto arquitetônico. Claro, né? Então, a depender da especificação do projeto, né? Alguns ambientes vai ter um tipo de revestimento, né? Por exemplo, você tem numa sala, por exemplo, granito, na cozinha você tem cerâmica, enfim, as variações dos materiais vai depender do projeto de arquitetura. Tá? Tá, então aqui eu estou repetindo aquela tabela, né? Dos materiais em peso específico, né? Então, se eu quero saber quanto que vai me pesar por metro quadrado um determinado granito de um ambiente, eu vou fazer o quê? Vou pegar a espessura desse granito, que tem que ser dado, né? Geralmente aí 2 centímetros, né? Então, 2 centímetros, né? 0,02 vezes 28 kg por metro cúbico, aí eu vou ter o peso por metro quadrado, a carga por metro quadrado desse granito, né?
Contrapiso, por exemplo. Contrapiso, qual que é o material que se usa para fazer contrapiso? É a argamassa de cimento e areia. Tá? Então, se eu tenho uma espessura de, sei lá, 3 centímetros de contrapiso, então vai ser 0,03 vezes 21 kg por metro cúbico. Vou ter a carga por metro quadrado do contrapiso. E assim por diante. Fazendo todo esse somatório, né, e obtém a carga total. O concreto armado aqui, que a gente não pode esquecer, 25 kg por metro cúbico. Você tem uma espessura aí de 8 centímetros de laje, 0,08 vezes 25, eu tenho a carga por metro quadrado do peso próprio. Então, essa tabela aqui é importante. A utilização a gente viu também. Então, aí dependendo do ambiente, né, lá no projeto de arquitetura, eu tenho aqui já tenho a carga, importante, ó, a carga já está em quilômetro por metro quadrado. Então, essa aqui eu somo as outras, né, simplesmente. Essa aqui não tem espessura, né? Carga de utilização, você simplesmente soma com as outras, tá? Somente materiais, né, que a gente vai ter que colocar, vai ter que definir a espessura para saber a carga por metro quadrado. Aqui não, aqui já está em quilômetro por metro quadrado. Pronto, é isso. Entenderam aí como é que é feito o processo? Então é importante isso aqui, ó. Não esquecer nunca. A fórmula básica, muito simples, é essa aqui, ó. Carga, espessura, peso específico. Pronto, com isso aqui já fica resolvido. Não é nem um bicho de 7 cabeças, né? Muita transformação aqui, mas não é nada. Não esqueça, então, espessura, peso específico do material, você tem a carga por metro quadrado. Ok? Tranquilo aí, né? Sem dor de cabeça, né? Tranquilo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo, professor. Na realidade, basta somar todas as espessuras e... Bom, não cada um tem o seu. Não pode, porque cada um tem um peso específico, né? Exatamente. Besteira, mano. Não, aí você pode somar as espessuras para saber qual que vai dar a espessura final, né? Da laje acabada, né? Mas aí, para saber a carga... tem que ser individual. Individual, né? Porque aí você sabe que as cargas dependem do peso específico, né? Então é muito tranquilo isso. Tá? Tendo a tabelinha aí. Vamos ver um exemplo aqui numérico que a gente esclarece isso aí. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui já o seguinte, ó. Então, dada a planta das lajes abaixo, calcular as cargas totais, considerando a sua utilização e os materiais especificados para cada uma delas. Então, o que eu tenho aqui? Olha, sala é granito de espessura 20 milímetros, 2 centímetros. 2, quarto, cozinha e banheiros. Banheiro, cerâmica. E eu já até coloquei o peso específico, porque lá naquela tabela não está muito claro, porque a cerâmica varia muito, né? Dependendo da cerâmica que você vai utilizar, a especificação lá no projeto, às vezes não tem, lá na tabelinha não tem o peso específico, mas você procura com o fabricante, né? O fabricante vai fornecer o peso específico desse material. A espessura da laje, 8 centímetros, que é a espessura mínima para a laje de piso. Contrapiso, espessura de 3 centímetros em todos os ambientes. Revestimento do teto, argamassa 2 centímetros. Tá. Então, vamos calcular qual que vai ser a carga de cada um desses ambientes. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? Eu fiz aqui uma tabela
que é bom para a gente organizar os cálculos, tá? Fazer uma memória de cálculo aqui. Numa coluna aqui eu vou colocar as lajes, eu vou colocar o peso próprio, a carga de utilização, contrapiso, revestimento de granito, cerâmica, revestimento do teto, e aqui a gente faz um somatório e obtém a carga total de cada uma das lajes. Tá? Vamos começar então? Vamos numerar aqui, depois a gente preenche, vai calculando e preenchendo a tabela. Aqui eu vou colocar a laje 1. Laje 4. São somente 4 lajes. Ó, aqui é a laje 1. Vou colocar aqui também na planta, que é importante colocar isso. Tá, então estão numeradas aí, porque normalmente você numera da esquerda para a direita, de cima para baixo. É a numeração convencional da numeração de estruturas de maneira geral. Né? Esquerda para a direita, de cima para baixo. Tá. Vamos observar aqui o seguinte, é interessante notar o seguinte, a carga da laje não depende das dimensões da laje. Tá? A carga por metro quadrado não depende da dimensão da laje. A dimensão vai interessar na hora de calcular as reações de apoio, calcular o momento fletor. Mas aqui no carregamento não importa o tamanho da laje não. Tá? Peso próprio. E peso próprio. A laje, normalmente as lajes têm espessura, têm a mesma espessura em todos os locais. Você pode ter diferenças de espessura em laje? Pode. Não é proibido não variar a espessura da laje. Construtivamente é ruim você ter uma laje de, digamos, 10 centímetros, a outra até de 8. É muito complicado executar isso. Tá? Normalmente as lajes têm sempre a mesma espessura. Então, se elas têm a mesma espessura, para o peso próprio, né, a carga vai ser igual. Mas aqui, peso próprio vai ser igual a quanto? A espessura dada é de 8 centímetros. Né? Então, vou trabalhar em metros. 0,08 vezes... Qual que é o peso específico do concreto? Deixa eu abrir lá aquela tabelinha. Deixa eu ver a tabela aqui. Peso específico do concreto, ó, 25 kg por metro cúbico. Não podemos esquecer isso. Então, tá aqui. 25. Deixa eu colocar a unidade aqui para ficar bem claro. Ó, aqui metro. 25 kilonewtons por metro cúbico. Então, o peso próprio aqui vai ser 8 vezes 25. Vai dar 20, né? É, 2, né? 2 kilonewtons por metro quadrado. Então, vem aqui na tabela, vamos colocar aqui já, ó. 2. Vou colocar 2 também, que todas as lajes têm a mesma espessura, logo os pesos próprios são iguais. Professor. Vou colocar aqui, ó, 8 centímetros em todas as lajes. Tá, então o peso próprio está calculado. 2 kg por metro quadrado. Agora vamos para as cargas de utilização. Vamos voltar lá no...
carga de utilização. Vocês podem ver que dormitório, sala, copa, cozinha, banheiro, as cargas são sempre iguais a 1,5. O que vai mudar é dispensa, área de serviço e lavanderia. Tá? Então, aqui 2 km por metro quadrado. Vamos voltar lá. Então, para somente a cozinha, área de lavanderia, área de serviço, que é 2. Tá, então a laje 1 é o quê? 1 é quarto, então quarto, sala. Aqui então vai ser tudo 1,5, porque eu não tenho área de serviço. Né? Aqui na cozinha não está especificada área de serviço, geralmente às vezes é sempre junto, mas aqui quando a planta não diz, né? A planta é simples. Então, todos os ambientes, 1,5 kN por metro quadrado. Então, aqui a carga de utilização, lá da tabela, 1,5. Pronto. Então, esse aqui é lá da tabela. Tabela 2 que eu chamei. Contrapiso. Está especificado 3 centímetros. 3 centímetros. O contrapiso, qual que é o material que eu utilizo? É uma argamassa de cimento e areia, apenas. Então, qual que é o peso específico da argamassa de cimento e areia? Vamos ver lá. Argamassa de cimento e areia, ó. 21 kN por metro quadrado. Voltando lá. Então aqui, né? 21. Deixa eu colocar o peso, letra aqui. Peso específico igual 21 kN por metro quadrado. Então, vamos calcular a carga agora. Então, a carga aqui de contrapiso vai ser igual a 0,03 metros vezes 21. Então, o peso do contrapiso vai ser 0,63 kN por metro quadrado. Ok, então, como o contrapiso é igual para todos os ambientes, 0,63 para todos eles. Tá, agora o granito. Peso do granito. O granito tem, no caso aqui especificado, 2 centímetros. Vamos ver o peso específico dele. Lá na tabela. 28. 28, né? Deixa eu... Granito, 28 kN por metro cúbico. Tá, então tá aqui 28. Opa, aqui coloquei metro quadrado, é cúbico. Metro cúbico.
Então, o peso do granito vai ser 0,02 vezes 28. 0,56. 0,56 quilonewtons por metro quadrado. Então, aqui na tabela, eu vou ter que ver onde que eu tenho granito. O granito é apenas na sala. Então, vou colocar granito aqui. Peraí, a sala é a laje L2. 0,56. Aqui eu não tenho, não tenho. É somente na sala. Agora vamos ver o revestimento cerâmico. Cerâmica. Cerâmica foi dado que a espessura dela 8 milímetros. Então, 8 milímetros, 0,8 centímetros, né, peso específico, que foi dado pelo fabricante de 2 kg por metro cúbico. Tá, então, o peso do revestimento vai ser 0,008, né, que é 0,8 dividido por 100, vezes 2. Zero vírgula 16 kg por metro quadrado. Peso bem pequeno. Tá, então, nos outros ambientes, eu vou ter cerâmica. Então, 0,016 aqui não. Tá, agora revestimento de teto. Dois centímetros. Argamassa. Vai ser argamassa de cimento, de cal, cimento e areia. O peso específico dessa argamassa é de 0,0 argamassa de cal, cimento e areia. Normalmente se usa para execução de reboco, né? Então, o peso específico é 19. Então, peso específico, 19 kg por metro cúbico. Então, o peso do revestimento do teto vai ser 0,02 vezes 19. Isso vai dar 0,38 kg por metro quadrado. Então, revestimento do teto, 0,38.
Pronto, agora fazendo essa soma aqui, ó, né, eu obtenho a carga total. Então, ou seja, 2 mais 1,5 mais 0,63 mais 0,016 mais 0,38 4, vamos colocar isso com duas casas apenas, 4,53, né, quilonewtons por metro quadrado. Para não esquecer. Essa outra laje aqui, ó, também vai ter a mesma carga, né? Não teve nenhuma alteração, né? Então também 4,53. Essa outra também não teve alteração. 4,53. Essa aqui tem uma diferença aqui por conta do granito, vamos ver. 2 mais 1,5 mais 0,63 mais 0,56 mais 0,38. Ela tem 5,07 quilômetros por metro quadrado. Pronto, está aí definido o carregamento total dessa laje. Tá? A laje L1, 4,53, a L3 e 4 também 4,53, e a laje L2, que tem um piso um pouco mais pesado, né? 5,07. Tá? Então, está aí já calculado o carregamento total de cada uma dessas lajes. A partir disso aí, agora eu posso calcular depois as reações de apoio e momentos fletores. Ok? Tranquilo, né? Não tem... As continhas aqui são sempre essas repetitivas aqui. O que vai variar é o material, né? Espessura do material, e, enfim, a especificação do material. Tranquilo? Tem alguma dúvida? Professor, Oi. Em geral, a gente calcula os carregamentos de uma forma, tipo assim, linear, né? Mas aí a gente vai fazer por seções, lá, juntando todas as lajes? Como assim? Não entendi. Assim, que nem o senhor fez um desenho de um carregamento há pouco. Tinha as ações, né? As cargas. Então, aí a gente calcula como se fosse linear. E aqui a gente tem uma superfície bidimensional, né? Sim. Mas a gente vai calcular como essas cargas são distribuídas em metro quadrado, né, nós vamos calcular essa laje como um elemento de superfície. Entendeu? É um elemento de superfície. Como eu falei, Entendi. Ela tem... nós vamos depois enumerar isso, né, em eixos, né, X e eixo Y. Tá? A gente vai ver qual vai ser o critério de chamar de Y e de X, né? Aqui, ó, já mudou aqui esse X, que é o menor vão e tal. A gente vai ver isso com mais detalhe depois, tá? Então, a gente vai calcular como um elemento de superfície, sim, né? Nos dois eixos, que é um elemento bidimensional, né? Então, a gente vai levar isso em conta, sim, tá? O processo de cálculo de uma laje, para o nosso caso, é um cálculo simplificado, tá? Porque o cálculo disso só é possível fazer por computador, um processo bastante complexo, né? A gente vai fazer um processo simplificado, mas sempre levando em conta os dois eixos, tá? O que acontece? Eu vou ter reações na direção Y, na direção X, eu vou ter também momentos fletores X e momentos fletores Y, tá? Eu tenho momento nas duas direções, né, desse elemento, por ser bidimensional, tá? A gente vai sempre calcular isso com duas direções, tá certo? Professor, no caso a gente calculou a carga que cada laje vai precisar para suportar.
Só que a gente mais vê por aí é que a laje ela é feita uniforme, né? É uma espessura só, as vigas também. Aí, no caso, pega o maior e faz em cima do maior? Não. As cargas, a gente viu que as cargas são diferentes para cada laje, né? A gente pode até colocar aqui, ó, com exceção da sala, a sala é 507. Vou botar de outra cor aqui. A sala aqui pesa 507, né? E as outras, 453, né? 453 kg por metro quadrado. Isso aqui é carga, né? A espessura, bom, nós vamos ter diferenças de espessura acabada, né? Mas aí isso não importa, né? A espessura da laje de concreto, né, é um só. Aqui a gente, por exemplo, viu que o granito ele tem espessura de 2 centímetros, né? A cerâmica tem 8. Cadê? Cerâmica. Cadê a cerâmica? 2 aí a cerâmica. Não, ele só tem um peso específico aqui. Cadê o peso? A cerâmica foi 8 milímetros. Eu não coloquei a espessura daqui da cerâmica. Mas é isso mesmo, mas ela é 8 milímetros. Ok. Tá, então... Professor? Oi. Sou eu, a Remédio. Tudo bom? Tudo bom. Deixa eu só perguntar aqui uma coisa para o senhor, porque aqui no quarto, banheiro e a sala é maior, mas isso não influencia na espessura da laje. A espessura da laje, né, a altura dela é a mesma para todos os vãos, não é isso? Sim, não, como eu disse, né, a espessura da laje é igual para todos os ambientes, sempre isso. assim. Não importa. O que o senhor está dizendo aqui é porque como o peso de cada laje é dependente do tamanho do vão, não é isso? Mas isso, que a espessura é a mesma, não muda para nada, não é isso? Não, o que eu disse é o seguinte, a espessura de norma, ela tem que ser maior, aqui no caso, maior ou igual a 8 centímetros, que é uma laje de piso. Tá? Nós estamos trabalhando com 8, porque é o mínimo da norma. Tá? Para a carga, não importa o tamanho do vão. O carregamento é por metro quadrado, não interessa o tamanho do vão. Tá? Só que acontece o seguinte, como eu falei, onde que vai importar o vão? O vão, né? O vão ele vai interferir diretamente nas reações de apoio, porque ele entra lá na fórmula. Tá? Reação de apoio e momento fletor. Porque acontece o seguinte, se você tem uma laje, vamos pegar uma laje bem pequena, vou pegar uma laje bem pequenininha aqui, por exemplo, uma outra, né? Você tem aqui, sei lá, 5 kilonewtons, né, por metro quadrado. Uma laje, vamos botar uma laje bem pequena, 1,5 metro por 2. Tá. Essa laje vai dar uma reação de apoio e momento fletor de um valor tal. Mas se você pegar essa mesma laje, aliás, uma outra laje, bem maior, né, mas com carga também de 5 kilonewtons por metro quadrado, a carga é a mesma. Mas digamos que essa laje aqui tenha, sei lá, 5 metros, e aqui essa aqui tem 4 metros, né? O momento fletor e reação de apoio vai ser diferente. Tá? Essa laje aqui é bastante pequena, né? Então as reações serão pequenas também, mas essa aqui as reações serão muito grandes, entendeu? O vão vai interessar aqui, ó, tá? Para o carregamento pouco importa, né?
usar o mesmo material, as mesmas especificações, a carga é a mesma, mas as reações e o momento vão dar bem diferentes. Entendeu? Aí o que acontece? O momento vai confirmar a espessura. Né? Pode ser que 8 centímetros, num caso, não seja suficiente. Eu vou ter que usar, sei lá, uma laje 10 centímetros. Né? O momento fletor que vai dizer. Vai definir essa espessura. Tá? Estou dizendo que vai ser 10, né? Mas estou dizendo que vai definir a espessura. Então, a carga não importa. Pode ser o tamanho da carga que for. Né? Mas o que vai interessar o vão depois, lá no momento fletor. Entendeu? Tá certo? Beleza. Tá, então, alguém tinha perguntado antes com relação à espessura. Né? A espessura de concreto é sempre uniforme. Tá? Via de regra, concreto, a espessura do concreto é uniforme. Né? As vigas podem variar. Tá? Podem variar pouco. A ideia é que elas variem pouco de altura. Mas pode acontecer diferenças de nível conforme as espessuras do material. Né? Aí que vai dizer o projeto de arquitetura. Não quer dizer que se exista diferença de nível, que vai ter uma diferença de espessura de laje. Né? Vocês viram aqui que o granito, por exemplo, ele tem 2 centímetros de espessura. E a cerâmica tem 0,8. Né? Então vai existir uma diferença de nível entre os ambientes por conta de diferença de piso. Se as diferenças tiverem que ser nulas, digamos, você tem ambientes com materiais diferentes, espessuras diferentes, mas tem que ter a mesma espessura, mesmo nível, né? Você vai ter que variar o contrapiso, por exemplo. Né? Se, por exemplo, entre a cozinha e a sala tiver que ter, não puder ter nenhuma diferença de nível, né? Mas se eu tenho diferença de espessura de piso, você aumenta o contrapiso e nivela, né? Aí você alterou lá a espessura do contrapiso, né? Não confunda assim, espessura acabada, né, da laje com a espessura do concreto. Não, a espessura do concreto é sempre uniforme, 99% uniforme. Se você variar a espessura de uma laje, vai dar uma dor de cabeça na execução, né? Porque aí você tem que fazer forma para dar a diferença de nível, é muito complicado, tá? Via de regra, então, a espessura sempre igual, tá certo? Entenderam aqui, então, como é que a gente obtém essa carga, né? É uma coisa muito simples, né? É a espessura e peso específico. Simplesmente isso, tá? Não se preocupem com o tamanho, com o vão por enquanto. Vamos se preocupar somente com carga. Tá? Depois a gente vai vendo na frente como é que vão ficar, qual a interferência do vão, o comprimento do vão, no efeito da estrutura. Vamos ver aqui agora, eu não sei se vai dar tempo da gente ver isso. Vocês poderiam até tentarem fazer isso aqui. Eu vou colocar aqui a seguinte situação. Essa laje